todos. Aqui estamos a dar continuidade ao estudo e à reflexão desta obra que Allan Kardec compilou para nós, do livro O que é o Espiritismo. Esta obra contém, no fundo, de uma forma compacta, uma introdução aos conceitos do Espiritismo e ao conhecimento do mundo invisível. Ela é um resumo da doutrina espírita, além dos esclarecimentos em relação às principais dúvidas e objeções mais comuns que se levantam em relação à doutrina espírita. No preâmbulo deste livro, O que é o Espiritismo, Allan Kardec diz-nos assim: o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Hoje, coube-nos a nós falar do item dos espíritos, ou seja, vamos falar de todos nós, porque todos nós somos espíritos. Esta sala está cheia, somos muitos encarnados, mas muito mais desencarnados. O segundo capítulo começou, na semana passada, com as noções elementares do Espiritismo. Este capítulo expõe partes da ciência prática e experimental e caracteriza-se como um resumo do livro dos médiuns. Espírito, do latim spiritus, significa sopro, respiro. Na doutrina espírita é o princípio inteligente do universo. Diz também que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e que constituem o mundo invisível. Para Allan Kardec, a alma expressa o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. E então diz-nos ele, no livro, nesse item dos espíritos, o seguinte: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou noutros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite, pelo mesmo modo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos é negar a alma. Faz-se geralmente uma ideia muito errada do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Para quem não saiba, fogos fátuos quer dizer fluorescência produzida por emanação de gases dos cadáveres em putrefação. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem um duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, como sabemos, o outro, fluídico, leve e indestrutível, chamado o perispírito. Há, pois, no homem, 3 elementos essenciais. O primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, como vimos há pouco, em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O segundo, o corpo, que é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. É este vaso de carne, vosso. E, em terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então temos o espírito, o perispírito e o corpo.
Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, ele tomba e o espírito abandona-o. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele. Numa palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir, é o que se designa pelo nome da morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispíritico. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, o que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é, assim, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são no uso indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias, filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, forma um mundo espiritual ou invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos, circunscritos, nos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. De onde se segue que se, em dado momento, pudesse ser levantado o véu que nulos esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda a parte. Os espíritos possuem as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permite ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem e eles leem-nos como num livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos fazer depois da sua desencarnação. Esta é uma questão que devemos aprofundar, se quisermos, a questão número 237 do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão em toda a parte, em nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenómenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Constituem, se assim o podemos dizer, uma das forças da natureza. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional
que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam pela morte totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda a parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam, para isso, dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de facto, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com aqueles que só lhes voto indiferença. O espiritismo tem por fim de mostrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz, o seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade depois da morte, isto é, da sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por factos. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o espiritismo é o de crer que os espíritos, pelo simples facto de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo. Estar de posse da sabedoria suprema é um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório carnal. O seu progresso só se faz com o tempo e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições e que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber, de ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos. Outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na Terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar por explicar a natureza, boa ou má, das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Mais uma vez, uma referência para a questão número 100 do Livro dos Espíritos, acerca da escala espírita, assim como o Livro dos Médiuns, o capítulo 24. Chegámos ao final do item, mas falámos aqui da escala espírita. Eu não podia deixar em branco esta situação. E porque, no fundo, é só para conhecimento, para que cada pessoa possa definir a sua meta, apresentamos então a escala espírita, referida na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Os espíritos de terceira ordem, onde são os espíritos imperfeitos, onde predomina o orgulho, o egoísmo, o ódio, os impuros, que são levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os perturbadores. Os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons, são benevolentes, são sábios, prudentes, são espíritos superiores. E os espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros, para onde todos nós, um dia, onde nós devemos e temos necessariamente que chegar, que não tenha nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual ante os outros, não sujeitos à reencarnação por serem espíritos perfeitos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes degraus da escala espírita. Esta melhor se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. E nós que aqui estamos,
é hora de tomarmos consciência desta situação e aproveitarmos a oportunidade de estarmos aqui para podermos subir em direção à casa do nosso Pai, tornarmos criaturas de espíritos puros. É difícil, mas é a caminhada que temos de fazer. O caminho é de cada um e temos todos o livre-arbítrio para o fazer. O espírito é uma realidade. Não o podemos negar. Cabe-nos sim penetrar mais profundamente nas relações entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, a fim de não sermos surpreendidos quando fizermos a nossa passagem para o verdadeiro mundo, ou seja, o mundo dos espíritos. Não tenhamos medo da morte, pois, como alguém disse, a morte é uma janela aberta para a vida. Começamos com a prece. A prece é a primeira das armas. A fé, o remédio seguro do sofrimento. Estejamos sempre em estudo, em comunicação com os espíritos de luz e podemos ter a certeza que a nossa caminhada vai ter sempre um ombro amigo para podermos nos tornar em criaturas melhores, que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, para sermos melhores amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Então vamos seguir ao passe coletivo. E, como dissemos no início, é preciso querer receber o passe, é preciso querer estar com a espiritualidade. Por isso, vamos sintonizar com ela, está bem?